Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast 90 mais um, melhor podcast sobre futebol. Eu sou o Felipe Muniz, estou aqui com meus parceiros Cauê e Matheus, não é isso, Cauê? Salve, vamos embora. E aí, Matheus, animado? Com certeza, vamos conversar aí, vamos bater o papo. E como você viu aí pelo título, a gente vai falar um pouco do mercado da bola, né? Dos times aí brasileiros que estão se movimentando, a janelinha está aberta, os clubes estão negociando. E pra gente começar, Cauê, a Juventus que está cogitando um novo empréstimo para Douglas Costa, que está no Bayern de Munique, não vem sendo tanto utilizado e pode possivelmente ir para o Grêmio, um sonho de consumo da torcida gremista. Você acha que pode ser uma alternativa para o Grêmio se reconstruir? É uma ótima pro Grêmio. Camisa de... Pode jogar nas duas pontas. É um jogador, vai ser um dos acima da média aqui do Brasil, titular da seleção. É tudo. É uma ótima pro Grêmio. Agora, o custo é alto, né? Assim, ia ter que trazer resultado, porque o custo do jogador a nível de Juventus, Bayern de Munique é muito alto. Então, tem que ver esse negócio só do custo, mas que é um ótimo jogador, é um ótimo jogador, o Douglas Costa. E a questão das lesões também, que é um negócio que afeta muito o desempenho dele nos clubes. Exatamente, né? Agora no Bayern de Munique já se machucou aí algumas vezes e às vezes desfalque. E por falar também em Grêmio, Matheus, a gente viu aí que recentemente o Rafinha, que estava quase fechado com o Flamengo, cancelou a negociação. Aí o presidente do Grêmio também já negou a negociação. O que é que você acha que tá faltando pro Rafinha aqui no Brasil? Falta acertar conta com diretorias, falta reduzir o salário, porque a gente sabe da qualidade do jogador. Assim, pra mim ele é um dos melhores laterais direito aqui do Brasil, fácil, mas teve esse problema com o Flamengo, assim, já contratou Isla, assim, ia ter um salário muito alto e ter dois laterais de seleção, assim, mas em qualquer time que ele jogar aqui do Brasil, acredito que ele seja titular. Pra mim, ele deveria ter sido lateral da Copa de 2018, assim, ele não foi muito aproveitado nessa carreira dele na seleção brasileira, mas ele tem um futebol muito bom, muito ofensivo, um jogador que se formou praticamente na Europa, é, é ótimo. Espero que se o Galo contratar ele, ou o Grêmio, como você disse, seria titular absoluto. E uma ótima contratação. É verdade. E por falar em Flamengo, o Flamengo que recentemente demonstrou interesse num atacante do Wolfsburg, Victor Sá, que nessa temporada, em 16 partidas pela Bundesliga, só deu uma assistência, né? E eu acho assim que nessa contratação seria mais um para compor elenco, né? E se a gente for olhar no elenco do Flamengo, já tem caras como Michael, como Vitinho, como o próprio Pedro Rocha, que estava na temporada passada e que não rendeu tanto, passou mais tempo no departamento médico do que em campo. Então, pode ser assim, eu acredito que não seja uma boa alternativa para o Flamengo. Apesar do baixo salário que estava sendo proposto, eu acho que vai ser só mais um para compor o elenco e o Flamengo ficar só com despesa. O que é que você acha, Cauê? E assim, eu acho que só valeria a pena se, por exemplo, o Michel fosse negociado, ou o Vitinho fosse negociado, ou algum jogador desses fosse negociado, porque o salário do Vitinho já é altíssimo, o Michel custou muito. Podia ser só mais um gasto, né? Então tem que analisar bem para ver se realmente vale a pena e não vai ser mais um gasto a mais. Porque pelo que eu entendi, o Rogério Ceni tinha pedido um ponta, um volante e algum outro, eu não lembro. Acho que foi um Era um ponta e um volante. defensor. Foi um defensor. Pronto, e eu acho o João Vitor, assim, é um ponta normal, né? Nada diferente, é um ambidestro e tudo, novo e tudo. Pode ser que vingue, mas também pode ser que seja mais um Michael, mais um Vitinho, então tem que analisar bem isso. Mas acho que ele não seria uma ideia tão ruim pro Flamengo, dependendo da questão financeira. Aí tá certo. E Matheus, a gente viu recentemente que o São Paulo acertou a contratação de Éder, né? Atacante que já jogou na Inter de Milão, tava no futebol chinês. Você acha que o São Paulo tá virando um asilo ou realmente quer apostar mais na experiência para essa temporada? Assim, eu me lembro de ter acompanhado os jogos de Éder no Inter de Milão, na Eurocopa 2016, na
foi titular na seleção da Itália, assim. Na Sampdoria jogou muito bem. Assim, eu acho que é um baita reforço, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, ele saiu aqui muito novo, era da base do Criciúma. Assim, eu acredito que ele Luciano, com o Benítez ainda, um meia clássico assim, que arma o jogo bem, vai dar muito trabalho aí pros outros adversários. É uma boa ideia, eu acho. Eu acho um ótimo para o São Paulo, assim. E a questão da idade, eu acho que não é tão relevante no Brasil. Em alguns quesitos, às vezes é. Mas nem sempre é. Por exemplo, Felipe Luiz, eu pra aqui velho, acabando com o futebol. Diego, O próprio Rafinha mesmo, né, quando tava no Flamengo. Rafinha, exatamente. Vários, assim, que vieram mais velhos, continuam jogando acima, assim. Diego Souza faz gol todo jogo. Os caras, assim, mais velhos, aqui no Brasil, sempre rendem muito bem. Exceto o Daniel Alves aí, que a torcida de São Paulo às vezes pega no pé, mas que é um cara que tem bagagem, É. né? E por falar em bagagem, a gente pode falar de outro cara que já teve uma passagem tanto quanto boa aqui pelo Brasil, que é o volante Petros, que tá no futebol árabe, que já jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, né? Já foi Ferrari. campeão brasileiro pelo Corinthians. E Cuca indicou ele, né? O Atlético Mineiro tá negociando com ele. Você acha que o Galo tá desperdiçando dinheiro, contratando tantos e tantos e tantos jogadores, Matheus? Assim, eu acredito que o investimento do Galo devia focar um pouco mais na zaga, porque eu acho que o estilo tão ofensivo que o time jogar com o Hever atrás, ele não tem muita velocidade, então vai tomar sempre gol de contra-ataque, assim. E eu acho que Petros é um bom jogador, nada mais do que isso. Se destacou na Liga Espanhola, jogou bem no São Paulo, mas acho que Nath Fernandes, Jair, o próprio Franco são jogadores melhores. E é chato esse Petros. Nossa. É jogador chato de jogar contra, né? Chato. Eu lembro quando jogava pelo São Paulo, nossa, era muito chato. Enfim. É aquele volante que consegue irritar os atacantes do outro time. Exatamente, é mesmo, vice Cauê, porque eu me lembro dele ser aquele volantinho ali raçudinho, tudo que era chato, é tipo o Gerson hoje. E lógico que eu não tô É, querendo comparar os dois jogadores, a qualidade técnica é muito diferente de um para o outro, mas aquele estilo de jogo ali, de ser aquele cara, um segundo volante, raçudinho, tudo, jogar ali exato. em Fica qualquer posição mordendo. do campo. É, exato. Aí é meio chato mesmo. Mas é um, Mas é um só bom, é que um bom jogador. eu só acho que também o Galo já tem muita gente nessa posição. Tem o Johan, pode jogar nessa posição, Nacho pode jogar também, Jair, tem o Natan começou muito bem o campeonato e isso deu uma sumida no final, mas é um É, bom jogador. verdade. Exatamente. E recentemente criou-se um rumor de que o São Paulo estaria em negociação com o zagueiro José Sabino, que pertence ao Santos, né? Foi revelado pelo Santos e que na última temporada jogou pelo Curitiba, com certo destaque, né? Apesar do rebaixamento do Coxa, o zagueiro teve um bom destaque no começo do Campeonato Brasileiro, fazendo gols de pênalti, de cabeça. O que é que você acha, Cauê? Você acha que às vezes o Santos desperdiça alguns jogadores, deixar às vezes Luiz Felipe em campo e desperdiçar um bom jogador que fez um bom campeonato brasileiro pelo Coritiba e negociar e vender assim, sem sequer ser utilizado pelo Ariel Roland? Eu acho que tem jogador que merecia ao menos uma chance, né? No Santos, e não só o Santos, vários clubes aqui no Brasil fazem bastante isso. E às vezes eles vão para outros clubes, brilham e depois o clube fica todo arrependido, né? Que não aproveitou. E ele é um bom zagueiro, um zagueiro normal, assim, que dependendo para que clube for, ele. Ou alguns clubes ele seria titular, disputaria titularidade, ou aí alguns outros ele mais, como é que eu posso dizer? Compor elenco, né? Mas para compor elenco. Mas não é um mau jogador. Podia ser aproveitado no Santos, que não tem um elenco tão vasto assim como alguns outros aqui do Brasil. Pois é, e se a gente for pegar o time do Santos, né, que aposta muito na base, na última temporada chegou até a final da Libertadores, sei lá, uns 8 a 10 jogadores, contando titulares e do banco, eu acho que até mais do que isso, que foram formados na base.
Então você vê o quanto o Santos tem essa versatilidade de jogadores, né? Desde a época de Diego, de Robinho, né? Até mesmo antes, a gente vê uma versatilidade muito grande do Santos em aproveitar esses jogadores e que talvez José Sabino pudesse ser aproveitado. E, Matheus, o Internacional, que está em busca de um zagueiro no mercado, foi atrás de Gil do Corinthians. Você acha que Gil é uma boa alternativa para fazer uma dupla de zaga ali com o Victor Cuesta? Visto que essa temporada a gente viu que a dupla de zaga ali do Inter se alternou bastante. Cuesta, Zé Gabriel, aí às vezes improvisava até aquele volante Johnny, às vezes na zaga ali, umas improvisações, Moledo. outros zagueiros. Rodrigo Moledo, que era titular em 2019, 2000, até no comecinho ali de Eduardo Cudê. Você acha que Gil pode ser uma alternativa para fazer dupla de zaga com Victor Cuesta? Assim, eu acredito que atualmente Gil não é o mesmo jogador que era em 2015, naquele time de Tite, campeão brasileiro, assim, que foi cotado para a seleção e etc. Mas eu acho que pode ser uma boa aposta. Pode disputar vaga e pode ser até titular, mas vamos ver. Ele não é o mesmo jogador de 5 anos atrás, aquele time do Corinthians, mas ele ainda faz uns gols de cabeça, na bola aérea é muito perigoso e etc. Ele salva o Corinthians. Ele salva o Corinthians, a verdade. Porque esses gols de cabeça que Matheus citou, ele já salvou bastante o Corinthians. Assim, para o Inter é um bom zagueiro. E para o futebol brasileiro, né? O futebol brasileiro de zaga, às vezes, em alguns clubes não é tão alto. É um bom zagueiro. É verdade. E Angel Romero, recentemente foi especulado, né, para voltar para o Corinthians. E eu acho bem curioso porque Romero talvez nunca teve seu destaque assim, aquele craque, cracaço, bom jogador. Mas ele sempre foi muito raçudo. E isso que identifica muito a torcida do Corinthians, né? O Corinthians às vezes prefere um jogador que tenha menos qualidade, mas que seja raçudo, entregue tudo ali dentro de campo, do que às vezes um craque e que não renda nada. A gente vê, por exemplo, agora o Luan. Chegou com status de craque que até agora não fez nada. Às vezes nem no time reserva ele consegue ser titular. O que é que você acha, Cauê? É verdade. E o Romero, ele era muito... Como eu vou dizer? A torcida criticava muito dele, obviamente, porque ele não é aquele jogador, mas que ele dava vida, ele dava raça em campo, fazia de tudo ali pelo time, e é verdade. Diferentemente do Luan, que muitas vezes tá taxado como jogador preguiçoso, como vários outros desse tipo, que, por exemplo, o Ganso também é taxado, essas coisas, o que não é característica de um time como o Corinthians, né, que a torcida é muito intensa de querer raça, querer a vida no campo. Eu acho que Romero poderia ser até não é uma ruim para o Corinthians, não. Acho que, de certa forma, poderia ser até uma boa para o Corinthians. Pois é, e falando do adversário do Corinthians, o campeão da América, o Palmeiras. Matheus, não sei se você se lembra desse jogador, Danilo Barbosa, o volante que estava no Nice, já teve passagem por outros clubes, pelo Braga também, no futebol europeu, pela seleção brasileira de base. Você se lembra dele? E recentemente agora o Palmeiras contratou ele, mais um volante, né, para fazer dupla aí com Patrick de Paulo, Gabriel Menino, ou o próprio Felipe Melo. O que é que você acha aí? Eu lembro dele sim, mais ou menos assim, alguns lances assim no YouTube. Ele é um bom jogador, acho que vai disputar a vaga, mas acredito que o técnico Abel Ferreira pediu ele, já com medo dessas promessas do Palmeiras, principalmente no meu campo, como Danilo, Gabriel Menino, Patrick de Paulo, ser vendido por uns grandes do futebol europeu. Então eu acredito que ele vai disputar a vaga, chega para brigar por titularidade, é um bom jogador. Caramba, e você levantou um ponto muito massa, né? Que a gente for pegar o time do Flamengo e o time do Palmeiras agora, campeão da Libertadores, você vê que do Flamengo, ninguém, do Palmeiras, na verdade, ninguém saiu, né? Do time do Palmeiras até agora, ninguém saiu que foi campeão. Daquele time do Flamengo, a gente teve um desmanche ali na zaga, dois pilares, né? Rafinha e Pablo Mari, e foi reforçado mais ainda aquele time do Flamengo. Eu acho que também essa é uma visão que o Palmeiras está tendo, né, de querer se reforçar mais ainda, temendo que essas jovens promessas serem vendidas e agregar mais no elenco. É verdade. O Flamengo Rafinha saiu, já comprou Isla, aí saiu para Maria, já viu o Gustavo Henrique, Léo Pereira.
Aí veio o Thiago Maia para o meio. Ele já são os clubes mais bem organizados financeiramente do futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo disparado. Então lembra... isso é reflexo reflexo da organização financeira do clube, reflete muito nisso, né? A questão da continuidade dos clubes, né? Dos jogadores no clube. E também quem subiu também não só esses jogadores, Léo Pereira e Gustavo Henrique, quem chegou também foi Natan, Noga, Otávio, que tiveram algumas atuações, e que Natan recentemente foi vendido para o RB Bragantino, né, por empréstimo, e se ele fizer 20 partidas, completar 20 partidas oficialmente, o Bragantino tem a opção de compra obrigatória. Cauê, não vou perguntar pro Cauê, não, vou perguntar pro Matheus, que torce pro Vasco. Matheus, você acha que, eu não quero ser clubista aqui, Matheus, você acha que o zagueiro Natan, pelo que ele entregou em campo, você acha que foi justo o preço de 27 milhões, se eu não me engano, contando com o empréstimo, 27 milhões de reais pelo Natan? Assim, eu acho que um bom valor, assim, mas eu acho que o Flamengo não devia ter vendido devido aos péssimos zagueiros que contratou. Tipo, Gustavo Henrique, ele deu uma melhorada no final do campeonato, na reta final, mas a gente já viu que ele é muito irregular. Léo Pereira também, o Ilharão jogou improvisado e tal. Então eu acredito que é um bom valor, ser vendido a promessa, Natan, mas eu acredito que nesse time do Flamengo, com tantas irregularidades dos zagueiros, eu acho que ele ainda teria vaga nesse time. E perdeu um grande zagueiro. O que é que você acha, Cauê? Assim, eu gosto muito do Natan, né? Então, sou meio suspeito a falar. Mas eu acho que como o Gustavo Henrique subiu bem, melhorou muito na reta final. Chegou o Bruno Viana também. Tem o Arão que pode fazer a zaga e tudo mais. Acho que o Natan desceu no nível de importância, assim, na zaga do Flamengo. Por isso que eu acho que o Flamengo deu uma liberada para vender ele, porque eu lembro que teve época que surgiu o interesse do Torino e tal, aí o Flamengo deu uma segurada e tudo, porque ele estava sendo muito importante. Mas como hoje ele não é tão importante quanto ele já foi, pode ser uma boa para o jogador, né? Ter ido para algum time que ele possa se desenvolver mais e jogar mais do que no Flamengo jogaria, mas para o Flamengo, de certa forma, pode ser uma perda, porque ele é um jogador muito promissor. Então, não sei, meio termo. E se a gente lembrar também, ele teve um destaque com o Domenech, né? Foi ele que Domenech colocou ele para jogar. Rogério Ceni não deu tantas oportunidades para ele. Ele também deu uma caída de rendimento e que pode muito se desenvolver no Red Bull Bragantino. Eu fiz até um post recentemente no meu Instagram. Se você não segue, @FelipeAmuniz_. Fiz um post falando justamente sobre isso do Natan. E pra gente encerrar, William Bigode. Cauê, William Bigode vai pro Fluminense? Seria uma boa? Seria pro Fluminense. Foi um jogador que eu sempre falei, sempre não entendi às vezes como ele era tão pouco utilizado. Não tão pouco, ele entrava bastante pelo Palmeiras, mas ele devia ser mais utilizado ainda. Eu sempre achei ele um bom jogador, assim, a nível Brasil. Então, seria uma ótima mesmo pro Fluminense. E agora na Libertadores e tudo mais, seria um ótimo reforço. E pra você, Matheus, você acha que o William Bigode tá perdendo tempo no Palmeiras e precisa vir pro Fluminense? Seria uma boa tanto pro clube quanto pro jogador? Assim, o William Bigode, ele sempre destaca no clube brasileiro, jogou muito bem no Corinthians, no Cruzeiro também, e agora no Palmeiras, assim, ele mesmo sendo reserva na temporada passada, ele fez muitos gols, mais de 20 gols, se não me engano, assim, entrando como reserva, e assim, pro Fluminense, seria um ótimo reforço, e seria melhor pro futebol dele, porque ele teria mais rodagem, seria titular absoluto, e seria um ótimo reforço para o Fluminense que vai disputar a Libertadores. Exatamente. Se você gostou até aqui, não se esquece de curtir, de comentar e de compartilhar. Lembrando que esse podcast está indo também para o YouTube, além de estar no Spotify e no Deezer. Não deixe de seguir Cauê nas redes sociais, @HL_Cauê, eu decorei. E Matheus, que é @Matheus Escarião. Muito obrigado. Se você gostou, compartilha, nos marca nas redes sociais, que ajuda muito nosso trabalho. Valeu, falou e fui.